Olá, sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje vamos falar sobre fisioterapia pélvica, para que serve e qual a sua importância no controle dos sintomas das mulheres com endometriose. Temos connosco a doutora Inês Valente, fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica, e vamos então começar aqui por tentar compreender então o que é isto de fisioterapia pélvica, mas antes falemos então o que é a pelvis, para que serve? Obrigada, Inês. Antes de mais, então, trago aqui o meu amiguinho que vai-me explicar e enquadrar o que é a pelvis. Então, a pelvis, como percebemos, são dois ossos, é o sacro com os ilíacos, e tem umas articulações que permitem mobilizar esta pelvis. O importante aqui é que, para além da pelvis, temos uma coluna, e isto é como se fosse uma casa que contém uns órgãos cá dentro. Ok? Temos dentro da pelvis temos a bexiga, o útero e a parte terminal do intestino, que é o reto, e depois todo o intestino continua no abdômen, não é? E todos os órgãos abdominais. E quando falamos em pelvis, não podemos isolar, claro está, da sua coluna, porque a inervação dos órgãos pélvicos vem da coluna, e depois também do nosso cérebro. Estamos a falar de comportamentos que vão condicionar todo este funcionamento, que já lá vamos. E por isso não quis trazer apenas a pelvis, mas sim todo o recheio, falta só aqui o cérebrozito, mas pelo domínio de controle exatamente deste sistema. Então, como eu estava a dizer, temos dentro da nossa pelvis os órgãos pélvicos e isto está tudo rodeado por músculos, ok? Em que na base temos o pavimento pélvico, que são os músculos que estão onde estão contidos os esfíncteres, não é? E toda a parte funcional ao nível da vagina. E este pavimento pélvico é o tampo de uma casa que no topo tem um diafragma e depois temos os abdominais e os músculos da coluna. E quando falamos em fisioterapia pélvica ou em saúde pélvica, não podemos pensar apenas só no pavimento pélvico, mas sim nos órgãos pélvicos e toda esta composição abdominal, porque na realidade a saúde pélvica vem da relação disto tudo e, como eu estava a dizer, também dos nossos comportamentos. Portanto, se houver disfunção em um dos órgãos, vai impactar em toda a pelvis. Exato, e toda a dinâmica em si, que eu já vou explicar, e daí a importância, quando falamos em pelvis, não podemos isolar só, e cada vez menos isolar no pavimento pélvico, mas sim na relação dinâmica da pelvis enquanto articulação, enquanto músculos à volta, e depois toda a relação com os órgãos, como neste caso pélvicos, que constituem. Que é exatamente a bexiga, o útero e o reto, a parte terminal, que continua pelo intestino, está bem? E, portanto, a fisioterapia pélvica serve para fazer aqui a gestão deste sistema? A fisioterapia pélvica vai tratar, não é? E vai restabelecer a função de toda esta dinâmica abdominopélvica e dos órgãos pélvicos. Ou seja, sempre que há um sintoma pélvico, seja ele for urinário, ou for anorretal, defecatório neste caso, ou a própria função uterina, e estamos a falar de dor, que já iremos depois abordar melhor, ou da própria mobilidade que esteja condicionada, e aí temos ferramentas de mobilidade, a fisioterapia pélvica vai sempre trabalhar toda, quer a função dos órgãos enquanto função de enchimento, defecação, de função sexual, exatamente, e também de continência esfincteriana enquanto pavimento pélvico, e é aqui na saúde pélvica, até dores pélvicas, lombares, sacroiliacas, é aqui que a fisioterapia pélvica incide, nesta tornar funcional estes órgãos pélvicos e esta pelvis. Desmistificando um bocadinho, porque acaba por ser um bocadinho o vosso trabalho quando o paciente chega até vós. Não é normal ter dor. Não é normal ter dor. Ponto. Seja ela que dor for. E quando ela existe, devemos ter aqui um papel ativo. Tal e qual. Na sua gestão. Devemos falar com o médico, ou então devemos nós próprios tomar aqui a iniciativa e tentar falar com o fisioterapeuta para perceber o que é que deveríamos estar a fazer. É sempre procurar ajuda, e eu diria, obviamente, começar pela identificação e diagnóstico médico para perceber a origem da dor, ok? E isto entrando, não é normal ter dor, mas isto em que for nenhum é, não é? Ou seja, não podemos assumir que ter dores menstruais é normal, tal como ter dor no ato sexual
é normal, ou seja, como não ter uma dor no ombro não é normal, ou seja, infelizmente é frequente, está associado efetivamente a várias alterações, e isso torna a normalidade, a frequência com que isso acontece, não é? Porque na primeira relação sexual que tive dor, ou porque tenho sempre dores na menstruação, tomo um Benuron, um Brufen, normal, E a isso realidade, isso passa, e por isso é que muitas vezes diagnósticos de dor pélvica são muito tardiamente diagnosticados, E ok? isso tem impacto depois no processo também de fisioterapia. Portanto, o sucesso da fisioterapia está dependente do tempo em que a As pessoa. adaptações de qualquer dor, não é, vão sempre comprometer o prognóstico, não é, de resolução, não é, de qualquer sintoma. Isto é a mesma coisa de uma perda de urina, não é? Quanto mais tempo eu perco urina, mais um ciclo de medo e adaptações a isso eu vou ter, não é? Mais comportamentos defensivos eu vou ter, o mesmo com qualquer dor. E por isso, como tudo, quanto mais cedo diagnosticada a causa daquela condição ou daquela disfunção, melhor. A fisioterapia em si pode resolver os sintomas na totalidade ou é um complemento que vem melhorar a qualidade de vida? Então é assim, estamos a falar de uma condição específica, já entrando na endometriose? Podemos já entrar, eu aqui já estava a ser genérico e depois a seguir entrar, mas podemos entrar, sim. Porque dor, lá está, e vamos entrar aqui em endometriose, que não é só a dor que está aqui, que já vamos explicar, mas a realidade temos que perceber sempre a causa, não é? De qualquer dor generalista. Aqui, quando entramos na endometriose, e aí, claro que a fisioterapia dependente, lá está, estamos a falar a nível musculoesquelético, não é? E a nível... Em relação aos sintomas, por exemplo, vamos aqui explorar um bocadinho sobre a endometriose, em relação aos sintomas, quando uma mulher com endometriose chega até si, quais é que são os principais sintomas que as mulheres relatam? Então, a dor nitidamente é uma das principais durante a menstruação, mas não só, dores pélvicas, isto baixo ventre, pressões de baixo ventre, próprias dificuldades às vezes de esvaziamento ou frequência urinária também acontece. Claro, a frequência ou o comprometimento das funções, que eu agora vou, de alguns sintomas ou do aglomerado de sintomas, depende muito do grau e do foco, não é? De onde estão as células. Mas, para além da dor, a mais frequente, como eu disse, que era a dor durante a menstruação, a dor no ato sexual, que é das mais frequentes, também às vezes há comprometimento da função da bexiga e do reto. Ou seja, como eu disse, a frequência urinária, de sensação de que temos mais vontade do que quantidade, dificuldade às vezes de esvaziamento, a nível anorretal, esvaziamentos incompletos, padrões defecatórios com esforço. Isto muitas vezes também está associado a adaptações, o foco em si pode não ter nada a ver com o reto ou com a bexiga, mas aqui entra, lá está, adaptações associadas à dor que podem vir já a comprometer os parentes do lado, como eu digo, em relação aos focos. E por isso é que é importante então nós termos aqui uma postura ativa no diagnóstico dos nossos sintomas, das nossas dores e não os desvalorizarmos. Há bocado em off estava-lhe a fazer aqui uma pergunta de perceber aqui qual é que é a frequência de mulheres que têm e que chegam até si com endometriose, e estava-me a dar aqui um valor interessante que nos últimos anos tem tido aqui maior frequência. Consegue explicar aqui um bocadinho melhor ou dar aqui um bocadinho de noção de o porquê, tentar perceber aqui se tem a ver com literacia, se tem a ver de facto com maior preocupação e, portanto, as mulheres chegam até si aqui com mais regularidade nos últimos tempos? Sem dúvida, nota-se que eu acho que é um pouco de tudo, é um pouco da literacia, não é? E a realidade, o diagnóstico começa a ser cada vez, felizmente, mais cedo, ou seja, eu noto nos últimos 5 anos, sim, muito mais procura de ajuda a nível da fisioterapia pélvica, quer pela parte médica, quer também pelos pacientes, como estava a dizer, a literacia, a busca de resolução, de não deixar arrastar as dores, ou seja, noto que as pessoas já não se encostam tão facilmente àquele. Faz parte, é normal, sim, sem dúvida. E a multidisciplinaridade, sem dúvida, a nível das patologias, cada vez mais é valorizado, não é? E os médicos também já começam a procurar cada vez mais as estratégias para essa gestão dos sintomas, e não só.
porque a endometriose, então, como sabemos, a última linha, não é a cirurgia. E por isso, tudo o que seja gestão de sintomas, até e dar qualidade de vida sem necessitarmos da cirurgia, é o foco primordial, não é? E acho que por aí cada vez mais fazemos parte dessa multidisciplinaridade. Em termos de exercícios ou em termos de prática, quando uma mulher chega até si, qual é que é o protocolo que aborda, da abordagem para tentar aqui perceber, ok, esta mulher tem este sintoma, este e esta queixa, então vamos atuar neste tipo de exercícios. Quais é que são os exercícios mais frequentes que utiliza, olhando para maior quantidade de sintomas que existem, tentar aqui desmistificar. Quando uma mulher chega até si, o que é que acontece? Então é assim, Inês, eu muitas vezes digo e cada vez mais digo que a saúde pélvica começa nos nossos comportamentos, ou seja, as coisas principais, obviamente que independentemente de endometriose ou não, tudo aquilo que nós fazemos ao longo do dia pode comprometer a nossa função urinária, defecatória e uterina. Ou seja, e é aqui que começa, obviamente, uma pessoa com endometriose, temos que perceber, óbvio, o foco, como é que está a nível da condição, em que patamar estadio estamos, não é? De evolução, e aí dirigir efetivamente para o que está mais afetado, não é? Neste caso, pronto. Mas a realidade é que em todas, a consciencialização de que devemos respeitar os nossos reflexos quando temos vontade de fazer xixi, não adiar a micção, respeitar, fazer quando temos vontade de defecar, respeitar reflexos e permitir que o esvaziamento aconteça sem pressão, ou seja, permitir que haja um relaxamento da pelvis e do pavimento pélvico aos reflexos expulsivos, que é fazer xixi e urinar, e defecar, desculpa, permite que haja um relaxamento constante, não é? Ao momento em que, nos momentos normais que devemos relaxar a pelvis. E o relaxamento devia ser natural. O relaxamento devia ser naturalmente fazer parte da nossa função diária. Eu digo, o pavimento pélvico tem funções de contração e suporte, mas também tem funções de relaxamento, ok? E quando essas funções de relaxamento que não estão a ser respeitadas, claro que vamos ter uma tensão pélvica, ok, muito superior, porque estamos sempre em tensão. Sim, porque lá está, esses reflexos de relaxamento são inatos. Nós é que depois... Aí é que está, é que temos depois um ritmo de vida, somos pelvis cada vez mais estáticas, temos posicionalmente, ou seja, nós trabalhamos cada vez mais sentados, horas sentadas, são pelvis hipomóveis. Quando eu estava há pouco a mostrar aqui a nível só estrutural, a realidade é que existe uma dinâmica entre o pavimento pélvico e o diafragma, que vai fazer com que, e os abdominais, ou seja, há uma sinergia que faz com que cada vez que nós respiramos, 24 horas, há uma mobilidade intra-abdominal que vai permitir que os nossos órgãos lá dentro, pélvicos e abdominais, têm uma boa mobilidade e motilidade. O que é isto? Significa que tem espaço entre eles, não é? Para coabitarem, não é? E não haver conflito de espaço, ou seja, quando um contrai, não há dor na bexiga ou não há sensação entre os órgãos, ok? E permite que eles tenham uma boa capacidade também de contabilidade deles, ou seja, quando um útero quer expelir, lá está no facto de menstruação, não é suposto haver dor, porque não há conflito de espaço, ou seja, há uma boa dinâmica intra-abdominal, tal como o esvaziamento da bexiga e do intestino. Isto quer dizer o quê? Que a partir do momento que nós temos vidas cada vez mais em tensão, cada vez mais pelvis estáticas, quando a mobilidade não é desta casa, não funciona, isto vai levando a condicionamentos e, lá está, deixamos de ter tanta saúde pélvica, ou seja, a nossa pelvis deixa de respirar. É interessante esta dicotomia que é, nós vamos a uma consulta de fisioterapia pélvica e são-nos, mestrados ali uma série de exercícios e diagnosticado ali um processo de postura que nós podemos alterar na nossa rotina e que vai impactar brutalmente em toda a pelvis. É isso, o mais importante é a consciencialização corporal. Ok, a consciencialização de como é que, lá está, se mobiliza e como é que a dinâmica pélvica acontece. E por isso essa consciencialização, esses exercícios, vai muito dessa mobilidade e desse domínio e dessa mobilidade
como eu estava a dizer, respiratória, tem de relaxamento, e deixamos de viver com uma pelvis fixa. E é o que estava a dizer, nós não mudamos, como falamos em posturas, nós não mudamos uma postura, queremos é que seja algo que seja confortável e não de pressão de tensão para aquela pelvis, ok? E quando nós temos sintomas, obviamente que não há aqui um processo, infelizmente não há um processo de melhoria, portanto, esta multidisciplinaridade com o fisioterapeuta, com o nutricionista, ginecologista, não está a conseguir ajudar. Pronto, o último recurso, como falou há bocado, acaba por ser a cirurgia. Qual é que é a importância então da fisioterapia pélvica no pré-cirúrgico? Há aqui uma relevância desta importância? Preparar a pelvis para uma cirurgia é de facto importante? Sem dúvida, o pré-cirúrgico, em que condição for, é onde deve ser sempre recomendado. O que é que, como eu estava a dizer, o menos invasivo possível é o que se pretende, não é? E por isso, se conseguir dominar e controlar sintomas, a cirurgia, como disseste, é o tema linha. A questão aqui é, podemos dominar sintomas, podemos controlar, mas se o foco efetivamente não for continuar a ser limitativo, não houver outra alternativa, a cirurgia vai ter que o ser. A fisioterapia no pré é super importante para adiarmos o mais possível o que é permitido, o controle, e resolvemos sintomas, como eu estava a dizer, que às vezes sintomas mais de adaptação do prolongar do diagnóstico, muitas vezes, mas o pós-cirúrgico também é super importante, não perder. Como na fisioterapia. Houve uma intervenção ali e é necessário fazer ali Ou seja, a consciência, sem dúvida, pré-cirúrgica, a consciência de como é que isto tudo funciona e os cuidados que temos que ter para ter saúde pélvica, não é? Porque, como estavas a dizer, todos os conselhos, ou aquilo que se faz numa primeira abordagem, a consciência de comportamentos que são para a vida, não é só para quem tem endometriose, mas endometriose específicos, depois mais especificamente dirigido à causa e ao que está em disfunção, mas a realidade é que depois há coisas que é para continuar para a vida, não é? A permitir que haja essa saúde pélvica, essa mobilidade, esse não sintoma, esse não retardar. E essa mobilidade tem que ser garantida após uma intervenção. Porque há de facto ali uma alteração provocada pelo próprio processo cirúrgico. Portanto, já abordámos aqui o processo de controle, quando ele não acontece ou quando não há aqui uma melhoria de sintomas, então o ginecologista toma aqui uma decisão a par com o paciente de ir para a cirurgia ou não. Também já falámos aqui no processo de pós-operatório e a importância da fisioterapia no pós-operatório, mas nas mulheres que têm endometriose, obviamente na generalidade de todas as mulheres, tem aqui uma preocupação também com a gravidez, e agora esta preocupação começa a ser cada vez mais crescente. Quando uma mulher pensa em engravidar, é importante olhar para a fisioterapia como lá está, uma vez mais, uma multidisciplinaridade no processo todo de aconchego dos órgãos a uma alteração física que vai existir na pelvis, não é? Mas também no pós. Ou seja, isto dirigido à endometriose, porque eu diria uma grávida beneficia sempre de uma avaliação, ou seja, para ter, lá está, esta consciencialização da mobilidade, do domínio de como facilitar todo este reflexo expulsivo, que é parir e que é um reflexo, não é? Com a endometriose, e isto em qualquer patologia, havendo sintomas pélvicos, claro que na gravidez já têm que ser controlados. Se não foram efetivamente controlados e se não tiveram efetivamente esse acompanhamento, na gravidez eu diria que é obviamente que é indicativo de fazer, e não deixar que esses sintomas depois comprometam, não é, toda a dinâmica, como eu estava a dizer, também depois no trabalho de parto. Está bem? Por isso, sem dúvida, aconselharia as grávidas beneficiam, no modo geral, em ter consciência e uma avaliação, e com endometriose, obviamente, ainda mais havendo sintomas, se já há sintomas, então de tratarmos esses sintomas o mais cedo possível. Se está grávida, é a fase para o fazer. Olhando então aqui um bocadinho para o ciclo natural da vida da mulher, estamos a entrar agora na menopausa. E, portanto, uma mulher com endometriose, podemos
a generalizar, mas acaba por ficar um bocadinho feliz porque entra na menopausa e, portanto, há aqui uma estabilidade hormonal que lhe permite ter aqui um bocadinho mais de tranquilidade ao nível dos sintomas. Quando falamos da menopausa, há aqui uma importância da fisioterapia para esta nova fase. Esta nova fase acaba por, pelas questões de variação hormonal, acaba por ser exigente para a mulher. Qual é que é, então, aqui o contributo que a fisioterapia pode dar para que a mulher se sinta bem nesta nova fase da vida? Olha, eu diria que independentemente, não vamos colocar aqui quase como a fisioterapia essencial em todas as fases da vida, independentemente de haver sintomas. Acho que, ou Sim. seja, chega um ponto que patologizarmos o que não é patologia, não é? Ou seja, lei natural da vida. Isto para dizer que sempre que há sintomas realmente pélvicos, e que, como estávamos a referir a alguns há pouco, em que fase da vida for, sem dúvida que é recorrer e ter a fisioterapia pélvica pode ajudar. E outros sintomas, estava a falar, perdas de urina, também pode acontecer, pronto. E não é só na menopausa, não é? Claro que há uma fragilidade hormonal e claro, igualmente, que também a dor, por exemplo, pode estar presente nessa fase, para além de outros sintomas, e é um fator de risco, não é? Mas a menopausa como é um fator de risco, por exemplo, ser obstipado a vida toda, ou seja, para perceber que há fatores, há fases de vida maior fragilidade e que a fisioterapia pélvica, claro que sim, havendo sintomas, não é? Óbvio, que de contributo, e a fisioterapia para tratar e resolver, só por si, vou entrar na menopausa, fazer uma consulta de pavimento pélvico, também não patologizarmos a menopausa, Portanto, ok? quando entra na menopausa e Eu havendo acho que a sintomas, fisioterapia pélvica tem um enorme contributo, sim, mas não é agora toda a gente vai entrar na menopausa. Claro que sim, havendo aqui alguma necessidade, porque as uma alterações. motivação. Isto é como a endometriose, nós não tratamos a endometriose, tratamos os sintomas, não é? Associados, Para não dar é? aqui qualidade de Para dar vida à mulher, qualidade de sim. vida. O mesmo na menopausa. Tenho na menopausa, mas se eu não tenho qualquer tipo de sintoma, não é? Agora sim, se eu tenho sintomas, seja na menopausa, até porque é um fator de risco, maior fragilidade e precisar não arrastar, e a fisioterapia pélvica tem sempre o seu contributo em qualquer fase da vida. Ok? É um bocadito isto que eu queria passar, porque realmente só por si é como na gravidez, ok? Temos contributo, não havendo sintomas, eu não tenho que tratar, não é? Agora, como eu estava a dizer, a própria obstipação, não é? Que às vezes as pessoas associam que não é um fator de risco, é um fator de risco como é a menopausa, em fatores, em questões diferentes, ok? De fases não hormonal, mas que podem ser ambos um fator de risco, ok? Só para não patologizarmos uma fase da vida, tá? Percebes? É só por Sim. isso. Estamos agora aqui a entrar na parte final e eu, nesta parte final, tento humanizar aqui um bocadinho a pessoa ou o profissional que tenho à minha frente. E gostava só de que partilhasse aqui um bocadinho porque é que escolheu então a fisioterapia e porque é que se quis especializar então em fisioterapia pélvica. Qual é que é a motivação? Quais é que são, digamos assim, o carinho especial que a fisioterapia pélvica acabou por criar em si? Olha, eu quando tirei o curso não pensei de todo em fisioterapia pélvica, mas quando, entretanto, eu vinha da terapia manual, vinha de musculoesquelética, só que entretanto entrei no hospital, eu tive 12 anos a trabalhar em hospital, e quando cheguei lá percebi a solicitação que havia muita necessidade, muito associada às disfunções de pavimento pélvico, e não havia ninguém que realmente interessado em agarrar na área, e comecei a perceber que havia todo um trabalho manual e musculoesquelético também associado, ou seja, a ideia que se passava dos aparelhos, contrai e relaxa, aquilo para mim parecia muito redutor quando me falavam nisso. A realidade é que percebi que havia uma necessidade, percebi da relação de várias coisas e que estavam relacionadas com as disfunções pélvicas, e olha, deixa lá ver o que é que isto é. Comecei a fazer formação. Lá está, porque a necessidade era muita, e comecei a perceber que existia todo um mundo em que podíamos dar contributo, não só, estamos a falar em 2007, por isso já vão uns aninhos, e como eu estava a dizer, a endometriose nessa altura não era de todo
o maior foco nas disfunções pélvicas. Falava-se muito de perda urinária, continência urinária. A realidade é que tem crescido imenso a necessidade, porque cada vez se sabe mais a nível pélvico. Em tempos éramos fisioterapeutas do pavimento pélvico, agora somos fisioterapeutas pélvicas, ou seja, até isto tem mudado efetivamente, mas pronto, foi daqui, ou seja, foi crescendo pela necessidade, as formações cada vez mais foram mostrando que temos muito contributo para dar todos estes órgãos pélvicos e na saúde pélvica, ok? E portanto é isso que acaba por trazer aqui o E é bichinho, isto tentar que traz contribuir cada vez nesta mais. área. E porque vamos perceber que sem querer nos vamos estragando até no comportamento diário, não é? E esta literacia de saúde pélvica é muito importante começar a ser passada, ou seja, não só associada à patologia, mas também aquilo que fazemos não bem, que nem sabemos que não estamos a fazer bem para ter saúde pélvica. Então acho que é isto que cada vez mais, pronto, a motivação. Motiva. E realmente o resultado, ou seja, temos aqui a fisioterapia tem um contributo na qualidade de vida que é inquestionável e por isso os bons resultados ou o feedback positivo do paciente dar qualidade de vida é o nosso conforto, não é? E acho que é isto que me tem movido estes anos em investir na área, continuar. Que casos mais marcantes é que teve até agora a nível de pacientes que chegaram até si e tinham alguns sintomas e que saíram de lá com boas perspectivas de qualidade no processo de gestão dos sintomas? Pronto, eu não gosto de falar, para mim a melhoria de sintomas por si só já uma conquista. Exatamente, porquê? Pela questão de expectativas, não é? Porque eu posso falar, uma mulher que tinha muitas dores, foi operada, uma endometriose 1 grau grave e que, entretanto, conseguimos controlar e aliviar completamente os sintomas e depois engravidou. Quer dizer, calma, percebes? Eu posso dar muitos casos. A realidade é que os casos de sucesso são todos aqueles que melhoramos a qualidade de vida, não é? Tudo o que é uma disfunção pélvica tem limitações funcionais diárias, sejam elas na rotina, no dia a dia. Ou seja ela a dor, seja ela uma perda urinária, seja ela uma constante vontade de urinar, seja ela qual for, ou a dor no ato sexual, isto tem grande impacto na qualidade de vida. E tudo o que não é resolvido, não é? Estes ciclos vão montando e isto vai moendo, não é? Como eu digo, não é? Ou seja, isto vai limitando cada vez mais o estilo de vida e a qualidade de vida. E por isso, os casos de sucesso, tudo o que tu contribuis para melhorar a qualidade de vida, não é? Em que momento for, é durante o ato sexual, a mulher tira perfeito, não é? Ou eu já não vou tantas vezes à casa de banho, eu não tenho dor a defecar, eu tenho um esvaziamento. Isso traz aqui um bocadinho uma componente de liberdade e de tranquilidade para a mulher. E tudo isso é casos de sucesso. Ok. Obrigada. Por hoje é tudo. Obrigada à doutora Inês pela sua presença e pela disponibilidade para estar aqui hoje e para partilhar aqui um bocadinho o seu conhecimento. A vocês desse lado, sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Se acharem que a informação que aqui foi partilhada é pertinente e é importante para algum amigo ou para a literacia, para a promoção de literacia, partilhem e não se esqueçam, subscrevam a nossa newsletter para estarem a par e dos episódios que nós vamos lançando ao longo do tempo. Obrigada e até ao próximo episódio.